vocês aí que não tá entusiasmado com essa reavivada aí do interesse humano pela exploração do espaço, hein? E se for parar pra pensar, também já não era sem tempo, porque desde que o astronauta norte-americano Eugene Cernan tirou o pezinho dele da superfície da Lua em 1972 para voltar pro módulo de pouso da missão Apollo 17, que as missões espaciais se tornaram cada vez mais sem graça. I was strolling on the moon one day in a very month of December, May. Pelo menos pra gente, né, que tá aqui olhando de fora e definitivamente não estamos ficando mais jovens. Eu, por exemplo, nasci em 1978, isso quer dizer que em toda a minha vida eu não vi um ser humano sequer pisando em qualquer outro corpo celeste que não fosse a Terra. É como se o mundo fosse uma imensa torcida do Palmeiras falando que o clube foi campeão mundial em 1951. Pode até ser verdade, mas não deixa as coisas muito mais interessantes. E assim como a ida do homem à Lua, também não é todo mundo que acredita. Ah, engraçadinho você, hein? Muito engraçadinho pro meu gosto, viu? Mas esse vídeo aqui definitivamente não é para terraplanistas. Aqui a gente vai falar sobre ciência de verdade e vai relembrar fatos históricos para comemorar o início dessa nova corrida espacial. Se o negócio vai vingar, a gente não sabe, mas nesse momento tá bom. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essa história toda e contar para vocês a história do primeiro rover a chegar em Marte. Roverzinho esse que nem norte-americano era, e sim soviético. Daí, se vocês gostarem, no próximo eu vou falar sobre a missão Pathfinder e o rover Sojourner, depois sobre a missão MERS, ou MERS, e os simpáticos irmãos Opportunity e Spirit, depois sobre o Curiosity, e se vocês capricharem nos likes e comentários, eu faço ainda um vídeo extra falando sobre o Ingenuity, primeiro drone marciano voador, que deve iniciar a viagem dele já no ano que vem. Meu nome é Rafael Ritter, esse aqui é o canal Drone Modelismo, e se tu também tá empolgado aí com esse novo capítulo da nossa história, te acomoda no sofá, pega uma cervejinha bem gelada ali na geladeira que eu volto logo depois da vinheta. E eu acho que eu já falei aqui sobre praticamente todo tipo de drone, né? Drone aéreo, drone terrestre, drone submarino, mas eu acho que eu nunca falei sobre drones espaciais, pelo menos não até hoje, porque hoje a gente vai conversar justamente sobre os veículos remotamente pilotados que servem para explorar outros mundos, os chamados rovers. E nada melhor do que começar esse vídeo aqui com um pouquinho de história. Em 1865, o escritor francês Jules Verne, que todos vocês provavelmente conhecem, publicou o clássico de ficção científica Da Terra à Lua, que contava a história muito louca de uma organização norte-americana que teve a ideia de literalmente dar um tiro na Lua com um projétil tripulado. E vejam que a gente está em 1865, então a ideia consistia mesmo em construir um canhão gigantesco capaz de disparar um projétil oco com capacidade para 3 astronautas mais alguma carga, e o combustível seria nada menos do que uma quantidade absurda de pólvora. E aí imagina a conta que os caras devem ter feito, né? Se uma bala de revólver usa isso aqui de pólvora e percorre tantos metros, então a distância da Terra à Lua é mais ou menos isso aqui, então a gente vai precisar de basicamente muita pólvora. A boa notícia é que o disparo foi um sucesso e os 3 astronautas realmente foram para o espaço. A má notícia é que ao invés de pousar na Lua, a bala infelizmente entrou em órbita quando chegou lá, e para piorar, os ocupantes do projétil só tinham mantimentos para apenas 2 meses. A conclusão da história veio 4 anos depois, quando Jules Verne publicou o vídeo A Roda da Lua, onde ele conta qual foi o destino dos astronautas. E apesar de se basear em tecnologias totalmente equivocadas e ignorar regras básicas da física, né, para os padrões de hoje, ainda assim o romance conseguiu se aproximar bastante de alguns aspectos das primeiras missões do programa espacial, que tomaria a vida cerca de 100 anos depois. A descrição do módulo para os astronautas, por exemplo, era conceitualmente semelhante, e o local de decolagem, que foi em Tampa, na Flórida, também fica relativamente perto do famoso Cabo Kennedy, de onde o foguete Saturno V decolou com a tripulação da missão Apollo 11 a bordo. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. E é interessante citar que meros e exatos 100 anos separam o lançamento do segundo livro dessa série, publicado em 1869, da data em que os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram pela primeira vez em solo lunar em 20 de junho de 1969. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
E esse, aliás, né, foi o grande momento da humanidade em escala espacial, já que, como todos sabem, o grande motor por trás de todo esse esforço foi a Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética brigavam lá entre si pelo posto de grande potência mundial. Depois que isso aí acabou, a coisa deu uma boa esfriada, já que se tratavam de projetos absurdamente caros e não se via nenhuma boa justificativa imediata para continuar mandando gente lá para a Lua. E só para vocês terem uma ideia aí, essa façanha, né, de levar o homem para a Lua custou cerca de 23 bilhões de dólares, o equivalente a 150 bilhões de dólares em cifras atuais, ou então 744 bilhões de reais pela cotação de hoje. Pois é, meus amigos, quando a gente vê hoje aí o Elon Musk colocando até carro em órbita, nem consegue imaginar que naquela época falar em iniciativa privada nesse setor era piada. E apesar do retorno do homem à Lua também já ter voltado aí para a pauta, né, a aventura está prevista para 2024, o que realmente tem ocupado as grandes mentes da humanidade desde os anos 90 é de fato pisar em Marte. E não só isso, como também fincar o pé por lá, estabelecendo colônias com habitantes permanentes e talvez até mesmo viabilizando o nascimento dos primeiros marcianos. Vocês já pensaram nisso, cara? Aquela famosa pergunta, será que existe vida nos outros planetas? Sendo respondida na marra aqui por nós mesmos. Só que o desafio até lá é colossal, para dizer o mínimo, a começar pela distância. O caminho da Terra para a Lua, por exemplo, é de cerca de 384 mil quilômetros. É quase o equivalente a dar 10 voltas na Terra. Só que comparado a uma viagem para Marte, isso aí é tipo assim, ir na venda buscar pão, já que a distância entre a Terra e Marte pode passar dos 200 milhões de quilômetros em alguns momentos. Isso aí é o equivalente a dar 520 voltas ao redor da Terra. A boa notícia é que essa distância aí ela é variável, então às vezes a Terra e Marte se aproximam mais, como aconteceu em 2018, quando a distância entre os dois planetas foi reduzida para apenas 57 milhões de quilômetros, e isso permitiria que uma viagem até lá levasse cerca de 6 meses. Só que, pessoal, nem isso aí tornaria as coisas muito mais fáceis. Primeiro porque essas janelas aí elas não ocorrem o ano todo, então se a tecnologia necessária não estiver pronta até a próxima janela, que vai acontecer em 2033, talvez a gente tenha que esperar mais alguns anos aí até a próxima oportunidade. E segundo que, como a viagem até Marte leva cerca de 6 meses, não dá para fazer um bate-volta. Se a ideia é ir até lá e trazer os astronautas de volta, eles vão precisar sobreviver lá por alguns anos até que os dois planetas se aproximem de novo o suficiente para viabilizar a viagem de volta. E é claro que esses aí são só alguns dos problemas a serem resolvidos se a ideia for zerar essa fase da história sem perder nenhuma vida. E no momento que a gente tem conseguido mesmo mapear e responder diversas aí dessas questões através das missões não tripuladas ao planeta vermelho, enviando sondas orbitais, módulos de pesquisa e também alguns robozinhos simpáticos até lá, os chamados rovers, ou Remotely Operated Vehicle for Emplacement e Remotely Operated Vehicle for Emplacement and Reconnaissance. E talvez a maioria de vocês esteja por dentro da missão MR, né, ou Mars Exploration Rover, que enviou para Marte os famosos Spirit e Opportunity, e principalmente devem estar lembrados também do Curiosity, que é bem mais recente. Mas o que muitos não sabem é que essas aí não foram as primeiras tentativas de levar um rover para Marte. A primeira delas sequer foi norte-americana, e sim soviética. Pois é, pessoal, em se tratando de corrida espacial, os soviéticos eles nunca deixaram por menos, e entre 1960 e 1975 foram nada menos do que 10 missões norte-americanas e 18 missões soviéticas para Marte. Os americanos tiveram sucesso em 8 das suas missões, enquanto os soviéticos tiveram sucesso em 4. E entre essas 18 missões soviéticas estavam a missão Mars 2 e a missão Mars 3, que como característica em comum tinham o fato de estarem transportando, ou melhor, tentando transportar para Marte pela primeira vez, um veículo de reconhecimento. A Mars 2 decolou em 19 de maio de 1971 e chegou a orbitar Marte durante vários dias, mas na hora de pousar o negócio deu ruim e infelizmente ela se chocou contra Marte durante o procedimento de pouso. Já a Mars 3, que decolou 9 dias depois, em 28 de maio, foi o primeiro veículo construído pelo homem a realizar uma operação de pouso no solo marciano com total sucesso. Sim, meus amigos, isso não faz parte da maioria dos documentários do History Channel, mas o fato é que quase 3 décadas antes da missão Pathfinder, que a gente vai ver aí no próximo vídeo, a missão Mars 3 decolou do atual território russo e depois de pouco mais de 6 meses de viagem, em 2 de dezembro do mesmo ano, pousou com sucesso em Marte. É por isso que eu gosto desses russos, cara. Eu te contar uma coisa, os caras não desistem.
Falando então um pouco sobre essa missão aí, pessoal, e começando então pelo pouso. A exemplo do que outras missões aí fizeram, eles utilizaram aquele approach bem conhecido de utilizar um paraquedas em conjunto com retrofoguetes para desacelerar. E assim que o pouso ocorreu, o módulo se abriu, né, como uma linda flor, revelando ali diversos instrumentos de medição, além de câmeras e do grande herói desse vídeo, né, o pequeno Prop-M. E a ideia inicial dos russos, quer dizer, eu não sei se eu posso chamar eles de russo, eu tenho que ficar chamando de soviético, acho que não, né, todo mundo entende um pouco de história, era liberar o pequeno rover com a ajuda de um braço mecânico para que ele pudesse desembarcar e começar a explorar ali as imediações do local de pouso diante de duas câmeras de TV que equipavam o módulo de pouso. Isso porque, né, naquela época aí não adiantava nada realizar a tarefa hercúlea de fazer um negócio pousar em Marte se não fosse para esfregar na cara dos Estados Unidos, claro, né, e vice-versa. Isso aí, aliás, era tão importante que o rover ele estava programado para parar de se movimentar a cada 1,5 metros percorridos para fazer medições e, é claro, também ser fotografado. Mas nesse caso aí não se tratava só de marketing não, já que até hoje é comum durante essas missões aí os cientistas analisarem fotos das marcas deixadas pelo próprio rover, para entender cada vez mais ali sobre as condições do solo. Mas falando agora um pouco sobre o Prop-M, pessoal, ele era bem pequeno, tá? Ele media cerca de 25 centímetros e pesava 4,5 gramas e também não conseguia se afastar muito porque ele era conectado ao módulo de pouso por um cabo de apenas 15 metros. Ele também era equipado com um penetrômetro que serve para medir a resistência dos materiais e um densitômetro que serve para medir a densidade óptica ou grau de opacidade das superfícies. É por isso que eu gosto de fazer esses vídeos, cara, porque nas pesquisas eu descubro cada coisa que eu jamais imaginei que existia. E como seria impossível controlar ele remotamente por conta do tempo que demoraria para os sinais de rádio viajarem entre os dois planetas, ele também era equipado com um sisteminha bem interessante ali, mecânico, de desvio de obstáculos autônomo. Ele literalmente foi projetado para andar às cegas, e aí toda vez que um desses sensores aí encostava em alguma coisa, ele dava uma ré e mudava o trajeto. Parece aqueles robozinho aspirador de pó. Além disso aí, pessoal, ele também não possuía rodas, como nem os russos e nem ninguém naquela época, né, sabia muito bem o que tinha lá no solo marciano. Eles acharam mais prudente, ao invés de equipar ele com rodas, utilizar esquis, semelhantes aos usados aqui na Terra para andar na neve. Então, ao invés de rodar, ele literalmente se deslocava vagarosamente um pulinho de cada vez. Infelizmente, até hoje ninguém sabe dizer se o Prop-M foi realmente liberado, já que 20 segundos depois do pouso, o módulo parou de transmitir dados aqui para a Terra, provavelmente devido ao vento e à poeira. Então é meio parecido com aquele lance do gato de Schrödinger, né? E os russos então tanto podem como não podem ter sido os primeiros a desembarcar um rover em Marte. Antes de perder comunicação, no entanto, o módulo de pouso conseguiu heroicamente enviar parte de uma imagem, na verdade só as primeiras 70 linhas aí da imagem, que não mostrava muita coisa, mas que ficou conhecida por ser a primeira foto de Marte batida da superfície de Marte. Isso no resto do mundo, né, pessoal? Porque no site da NASA consta que essa foto aí, tirada pelo módulo de pouso da missão Viking 1 em 1976, é que foi a primeira foto de Marte. Talvez a missão Mars 3 tenha sido a primeira a tirar uma foto e a Viking 1 tenha sido a primeira a tirar uma foto compreensível, mas de qualquer forma, ambas são conquistas excepcionais, né? Temos que tirar o chapéu. Em 11 de abril de 2013, a NASA anunciou que um entusiasta havia encontrado os restos da sonda Mars 3 na superfície de Marte, em fotos da sonda orbital Mars Reconnaissance Orbiter, tiradas com sua câmera de alta definição. Nas fotos estariam visíveis o paraquedas, retrofoguetes, escudo térmicos, além do módulo de pouso, mas sem qualquer sinal do valente Prop-M, claro, por conta dos limites de resolução da câmera. Quem sabe um dia a gente consiga voltar lá no local de pouso da missão Mars 3 e talvez com um pouquinho de sorte a gente descubra que o pequeno Prop-M desembarcou e foi de fato o primeiro veículo feito por nós a passear pela superfície de Marte, transmitindo dados e informações sem saber que não tinha ninguém ouvindo. É uma imagem muito desoladora. Pessoal, antes de continuar, só dando 3 recadinhos que todo mundo já sabe, mas não custa lembrar. Se tá pensando em comprar um drone DJI, não te esquece de dar uma olhadinha lá na FlyPro, que é uma das autorizadas DJI mais tradicionais do Brasil, e ao contrário de algumas outras autorizadas, tem aquele pós-venda que você já sabe, né, que te trata como um rei. Mas, caso tu opte por comprar o teu drone fora, saiba que tu precisa homologar ele na Anatel e fazer os registros, e a gente faz esse trabalho. Se tu estiver precisando, é só apontar a câmera aqui pro QR Code, ou então clicar no linkzinho da descrição. Mas, se tu tiver em
dúvidas sobre qual drone comprar, também tem salvação. É só entrar em contato através desse e-mail aqui e marcar uma horinha de consultoria comigo. A gente vai conversar ao vivo, trocar uma ideia para entender o que tu tá buscando, e aí eu te apresento as opções e te ajudo a escolher qual a melhor alternativa. Fechou, pessoal? Então, dados os recados, bora pro vídeo. Aliás, olha que coisa bem louca essa timeline. Pensa na dificuldade que foi fazer esse vídeo hoje, então pelo menos deixa aquele likezinho. Eu queria saber quem aí lembra dessa cena do filme O Marciano, onde o Matt Damon aparece desenterrando algumas tranqueiras lá em Marte. É justamente sobre essa sonda e sobre esse carrinho aí que a gente vai falar aqui hoje. E pessoal, a ideia aqui é falar sobre veículos de exploração remotamente pilotados. No entanto, eu sempre começo contando algumas historinhas para colocar vocês no clima antes de entrar no assunto em si. Então, se teu interesse for só nos rovers, é só passar o teu cursor aqui sobre a timeline do vídeo, que tu vai ver que tem uma espéciezinha de índice ali que vai te quebrar um galho e tu vai conseguir navegar pelos conteúdos do vídeo, tá? Beleza, cara? Não te aperta aí, vai conforme teu gosto. Então vamos lá, pessoal, como eu falei, essa série aqui é sobre veículos remotamente pilotados, mas o caso é que o próprio PM, que a gente falou no outro vídeo, não era exatamente pilotado. Ele era uma espécie de carrinho bate-volta, tipo um aspirador de pó, só que com pernas. Mas apesar disso aí, eu resolvi incluir ele em nome do registro histórico, mas eu prometo para vocês que isso não vai mais acontecer, até porque de 1971 a gente vai viajar para o ano de 1996. E olha que salto, pessoal, foram necessários 25 anos para os norte-americanos igualarem o feito soviético de colocar um rover no chão de Marte. Aliás, igualar não, né? Superar, já que nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a missão Pathfinder, que ao contrário da Mars 3 foi um absoluto sucesso. E Marte é um amor antigo do povo da Terra, mas como a gente já falou no primeiro vídeo, chegar lá não foi a coisa mais fácil que a gente já fez. E como vocês já devem saber, os russos foram pioneiros nos esforços de chegar até lá. A primeira vez que eles tentaram foi em 1960, aliás, eles tentaram 2 vezes nesse ano, mas infelizmente nenhuma delas deu muito certo. Uma teve problemas com combustível e a outra teve um problema no giroscópio. Olha os problemas daquele tempo. Já em 1962 foram mais 3 tentativas, né? Eles queriam muito chegar lá. E logo de primeira eles já conseguiram até entrar em órbita, pessoal. E aí é claro, né? Eles ficaram super animados até que o motor explodiu, só que eles eram insistentes, então lá foram eles de novo, e aí dessa vez as coisas correram melhor ainda. O foguete decolou, saiu de órbita, mirou em Marte e começou a viagem. Mas infelizmente, depois de percorrer 100 milhões de quilômetros, que é cerca de metade do caminho, ela acabou perdendo comunicação, e aí lá foram os pobres dos nossos heróis soviéticos de volta para a prancheta. E olha, pessoal, que todas essas tentativas aí nem eram para chegar em Marte, elas eram só para dar uma passadinha por lá e olhar mais de perto. Só que nesse ano aí eles tentaram de novo, e dessa vez eu acho que eles pensaram que nada pior podia acontecer, né? Afinal eles já tinham percorrido 100 milhões de quilômetros e morrido na praia. Então eles resolveram que se era para tentar de novo, então, né, que fosse com estilo. E aí agora eles não queriam mais só olhar de perto, eles queriam pousar em Marte. Então eles construíram mais um foguete lá, o Sputnik 24, que decolou direitinho, chegou na órbita baixa da Terra, mas não conseguiu seguir viagem por causa do motivo que vocês não vão acreditar. Uma porcaria de um fusível que desarmou e impediu o próximo estágio de ser acionado. Enquanto isso, né, os norte-americanos obviamente deviam estar lá, né, rachando o bico com as trapalhadas dos soviéticos, mas é claro que eles perceberam também, né, afinal não eram burros, que eles estavam ficando para trás. Então em 1964 eles decidiram que estava na hora de mostrar como é que se faz para chegar em Marte. Lançaram então a sonda Mariner 3, que é exemplo das outras missões também, só queria dar uma passadinha por lá, e também não conseguiram. No caso deles foram os painéis solares que não abriram como deveriam. Só que nessa época falhar era comum, era o padrão, então eles sabiam que as probabilidades da primeira tentativa não dar certo era muito grande, então eles não faziam uma nave, eles faziam 2. Então ainda em 1964 eles lançaram a Mariner 4, que foi a primeira sonda a conseguir dar esse rolê até lá e tirar a primeira foto digital de Marte. E eu sei que isso não tem muito a ver com o assunto desse vídeo, mas é uma curiosidade interessante, é que como o gravador de bordo da Mariner 4 estava dando uns probleminhas, os cientistas resolveram usar os dados brutos recebidos pela sonda para desenhar a foto à mão mesmo, pixel por pixel, usando o giz de cera, como se fosse daqueles livrinhos infantis que a gente vai pintando os números. Só que com as instruções escritas em língua de máquina. E os computadores naquela época eles eram tão lentos, pessoal, que os cientistas terminaram de desenhar antes do computador, que eventualmente também terminou, e aí comparando as duas fotos eles concluíram que estava tudo funcionando como deveria. Sucesso total. Mas pessoal, não pensem que daí pra frente foi tudo festa não. Depois disso aí foram outras
outras 26 missões entre sucessos e fracassos, incluindo a missão japonesa Nozomi, que ficou sem combustível no meio da viagem, até a gente chegar em 1996, quando teve início uma das missões mais famosas da história, a missão Pathfinder. Lançada em 4 de dezembro de 1996 pela NASA a bordo do foguete Delta II, a Pathfinder decolou do Cabo Canaveral e transportava um pequeno rover batizado de Sojourner, em homenagem à abolicionista afro-americana Sojourner Truth, que defendia os direitos civis afro-americanos lá no século XIX. Antes disso aí, ele era conhecido apenas por MFEX, abreviação de Micro Rover Flight Experiment. Meu inglês tá melhorando com essa série, que é uma barbaridade. E com a decolagem ele foi tudo tranquilo, pessoal, uma paz absoluta. Mas depois de 7 meses, a missão ela precisou enfrentar um de seus piores desafios, que era justamente pousar em Marte, já que pela primeira vez a NASA ia usar uma nova técnica de pouso. Ao contrário do que eles tinham feito já nas missões Viking de 1976, onde o módulo desacelerou com a ajuda de um paraquedas e pousou com auxílio de retrofoguetes, a Pathfinder iria descer em direção ao planeta em altíssima velocidade, entrando na atmosfera a uma velocidade de mais de 20 mil quilômetros, e literalmente seria largada de uma altura de mais de 300 metros. Olha que louco! Então, depois de entrar na atmosfera marciana a 20 mil km por hora, a cápsula desacelerou para cerca de 1.300 km pela força do atrito no escudo térmico e então disparou o paraquedas, que daí reduziu a velocidade para casa dos 240 km por hora. Cerca de 40 segundos depois, o escudo térmico foi ejetado e o módulo de pouso foi baixado por uma corda de 20 metros, ficando literalmente por um fio. E aí, ao chegar aos 355 metros de altura, o sistema acionou um conjunto de airbags para proteger a preciosa sonda, já que a ideia era de fato cortar a corda e jogar o negócio lá no chão de Marte. Só que tinha um problema, pessoal. Os airbags que protegiam ela, eles foram feitos para suportar impactos de até 54 km por hora. Então, quando a carga estava a cerca de 100 metros do solo, 3 retrofoguetes foram acionados e fizeram ela ficar flutuando a cerca de 20 metros de altura antes de serem desligados. Depois disso aí, o resto do pouso foi em queda livre mesmo, e a sonda atingiu o solo a 50 km por hora, ainda assim dentro dos limites dos airbags, e pousou depois de dar 16 saltos de até 15 metros de altura. Todo esse processo tenso aí durou apenas 3 minutos, mas que com certeza devem ter sido uma eternidade lá para o pessoal do controle da NASA. E uma coisa interessante é que até então os cientistas eles não tinham como saber exatamente onde que as sondas iam pousar. Então eles basicamente precisavam construir alguma coisa que pudesse pousar em qualquer lugar, o que era bem complicado. Mas graças às sondas orbitais que já estavam por lá mapeando a superfície de Marte há algum tempo, a Pathfinder foi a primeira a saber exatamente onde o pouso iria acontecer. Eu vou escrever o nome do lugar aqui embaixo, porque eu esqueci de fazer essa pesquisa aí. Então, voltando ao pouso, depois que aquela bola gigante finalmente parou, os airbags foram desinflados e o módulo de pouso se abriu, revelando diversos equipamentos e também o grande herói desse vídeo, o rover Sojourner. E quando isso tudo acabou, já era noite em Marte, então no dia seguinte a Pathfinder ergueu a sua antena à torre da câmera e deu sinal verde para o Sojourner desembarcar e iniciar sua jornada. E essa foi a primeira vez que um veículo construído na Terra percorria livremente o solo de Marte. E é por isso que a partir de agora a gente vai falar justamente sobre esse carinha aí. O Sojourner era um rover relativamente pequeno, media 65 cm de comprimento, 48 de largura e 30 de altura, além de pesar cerca de 11 kg. Isso aqui na Terra, né, pessoal? Porque lá em Marte ele pesava 4,5 kg. Ele era equipado com painéis solares que produziam 15 watts de potência e também possuía uma bateria que permitia operações noturnas por um tempo limitado, além de alimentar o sistema de aquecimento para os componentes eletrônicos. E um detalhe interessante é que a velocidade dele era de míseros 0,4 metros por minuto, o que dá 24 metros por hora. Não é quilômetros por hora, é 24 metros por hora mesmo. De fato, nada muito emocionante, tanto que durante a missão dele ele se moveu apenas 100 metros no solo marciano. De qualquer forma, o legal é que para onde ele ia, ele carregava com ele alguns equipamentos de medição, além de 3 câmeras, e a principal missão dele era descobrir do que as rochas e o solo marciano eram feitos. E além desse objetivo aí, a missão Pathfinder serviu também para mostrar que era sim possível conduzir missões científicas de baixo custo para Marte, já que o custo da missão
foi de 280 milhões, cerca de 15 vezes menos do que as missões Viking. E aí agora para os nerds de plantão que estão aí assistindo o vídeo, vão então algumas curiosidades tecnológicas a respeito do Sojourner. Quem abrisse ele ia encontrar no núcleo uma CPU Intel 8085 de inacreditáveis 2 MHz, 64K de memória fabricada pela IBM, além de uma espécie de HD, ou memória não volátil, de 176 KB. Além disso, ele também utilizava o módulo de pouso como meio de campo para enviar dados para a Terra, mas ao contrário do próprio PM soviético, que se conectava ao módulo de pouso por meio de um cabo de 15 metros, a Sojourner utilizava um modem de rádio de 9.600 bits por segundo, muito embora a velocidade real não passasse ali dos 2.400 bits por segundo. Esse sistema de rádio tinha um alcance de cerca de 500 metros, muito embora em uso normal não fosse comum ele se afastar mais do que 10 metros. Isso porque, para decidir para onde o rover deveria se deslocar, a NASA utilizava as imagens da câmera do módulo de pouso e, como não dava para enxergar muito longe, não tinha como se afastar muito mesmo. Ainda assim, ele contava com um sistema de segurança parecido com o fail-safe dos nossos drones, e se ele perdesse contato com a base, ele voltava sozinho para o último ponto onde havia feito comunicação. Uma coisa legal é que o piloto dele na Terra utilizava um sistema de óculos 3D e uma trackball para movimentar ele, tudo graficamente graças a um computador de uma marca que sempre foi sinônimo de máquinas poderosíssimas, a Silicon Graphics, que, para quem estivesse perguntando, foi comprada pela HP em 2009. Mas o fato é que ele se deslocava, e isso era muito legal. E num desses passeios, o Sojourner encontrou aquela que se tornaria uma das pedras mais famosas de Marte, a Iod Rock, que recebeu esse nome por ter um formato semelhante ao da cabeça do Iod Beer, ou como ele é mais conhecido aqui no Brasil, o Zé Colmeia. Aqui, inclusive, tem um videozinho muito fofo dela encontrando a Iod Rock numa sequência de fotos tirada pela Pathfinder. E apesar da NASA ter estimado que a missão Pathfinder duraria entre uma semana e um mês, ela na verdade se estendeu ao longo de quase 3 meses, até que ocasionalmente, parou de se comunicar. A causa provável é que, após vários ciclos de carga e descarga da bateria, ela tenha deixado de funcionar, e aí, sem o sistema de aquecimento, o frio extremo das noites marcianas teria danificado ali os sistemas eletrônicos. E esse aí parecia então a última ocasião em que a gente teria notícias da sonda Pathfinder, né? Mas em 2007, a sonda orbital Mars Reconnaissance Orbiter tirou uma foto do local e conseguiu localizar a Pathfinder na superfície de Marte, no mesmo lugar onde ela passou os últimos 10 anos, já que em 27 de setembro de 1997, ela parou de enviar dados e foi declarada oficialmente morta depois de enviar mais de 16.500 fotos aqui para nós. E uma coisa interessante nessa missão é que o módulo de pouso da Pathfinder foi posteriormente renomeado para Carl Sagan Memorial Station, em homenagem ao famoso astrofísico. Vocês já pararam para pensar, pessoal, que legal vai ser se com as futuras missões tripuladas para Marte previstas aí nos próximos anos a gente puder voltar lá e fazer uma visitinha? Que época para se viver, né? E o objetivo de qualquer missão enviada a Marte até hoje sempre foi a condução de pesquisas científicas, quer dizer, nunca ninguém mandou um veículo para lá só por diversão ou porque não tinha mais o que fazer. Isso, obviamente, porque é um passeio demorado, caro e muito, mas muito difícil. Tanto que até 4 de julho de 1997, quando a Pathfinder pousou em Marte com o Sojourner a bordo, o máximo que eles já tinham conseguido fazer era enviar sondas orbitais, como a Mariner 8 de 1971, ou missões com módulos de pouso, como a Viking 1 de 1975, que aliás foi para lá com a missão de encontrar sinais de vida. E só por curiosidade, para ver se tinha vida em Marte, eles conduziram 3 tipos de experimentos, sendo que 2 deram negativo e 1, por incrível que pareça, deu positivo. E até hoje existe um debate ali sobre esse resultado aí. Mas enfim, pessoal, o fato é que com o sucesso e os bons resultados da missão Pathfinder, ficou claro para a NASA que alguns tipos de experimentos só poderiam ser feitos por um veículo que pudesse passear livremente pela superfície de Marte. E eles estavam tão animados que logo em seguida já começaram lá a trabalhar em novas missões, e 7 anos mais tarde eles estavam prontos para lançar não um, mas 2 rovers exatamente iguais, com o objetivo de explorar pontos diferentes de Marte. Dessa vez, à procura de indícios de água, porque, né, a nossa busca ela é incansável, e onde tem água pode ter vida, ou no mínimo ter tido em algum momento. E é assim que começa a história dos irmãos gêmeos Spirit e Opportunity. O primeiro a ser lançado foi o Spirit em junho de 2003,
e um mês depois foi a vez do Opportunity decolar. O Spirit foi de carona na versão padrão do foguete Delta II, enquanto o Opportunity usou o foguete Delta II Heavy, porque precisava de um pouquinho mais de energia para chegar lá. Então, depois de cerca de 7 meses de viagem, em janeiro de 2004, a viagem deles começou a chegar ao seu final. O primeiro a pousar foi o Spirit, né, que pousou em 4 de janeiro, e 4 semanas depois foi a vez do Opportunity, que pousou no dia 25 de janeiro. E ambos os procedimentos de pouso foram basicamente idênticos e seguiram um roteiro muito parecido com o da Pathfinder, mas em escala bem maior, como a gente vai ver daqui a pouco. E olha que coisa interessante que é pousar essas coisas lá. Primeiro de tudo, é importante saber que pra gente se comunicar aqui da Terra com as bugigangas que a gente manda lá pra Marte, é usada uma rede chamada Deep Space Network, ou DSN, que possui 3 antenas que ficam localizadas na Califórnia, na Espanha e na Austrália. E para se conectar a essa espécie de internet espacial, os foguetes e sondas são equipados com diversas antenas que são selecionadas de acordo com cada momento da missão. E como o procedimento de entrada na atmosfera marciana é crítico e a cápsula precisa ficar girando para ficar com o escudo térmico virado para baixo, não tem como utilizar a antena de alto ganho, já que ela precisa ficar apontada para as antenas da DSN. Então, a primeira coisa que eles fazem é transferir todas as comunicações para a antena de baixo ganho, que é bem mais lenta, mas pelo menos funciona. E a partir daí, toda a comunicação, olha só que interessante, ela passa a ser feita através de tons. Tons de cores? Não, tons de bips. São cerca de 100 tons diferentes que fornecem informações sobre o módulo e sobre o procedimento de pouso, que começa a 19.000 km por hora e, graças ao atrito, atinge uma temperatura de 1.447 graus Celsius, que é basicamente a temperatura da superfície do Sol. Mas fiquem de boas que, graças ao escudo térmico, a bagulhada lastraquitana eletrônica lá dentro ficam bem de boa, próximo da temperatura ambiente. Mas dando continuidade ao pouso, né, pessoal, 4 minutos depois, e graças também ao escudo térmico, que funciona como freio, a velocidade ela é reduzida para cerca de 1.600 km a cerca de 9 km de altura. E nesse ponto aí, o paraquedas supersônico ele é liberado e reduz a velocidade da cápsula para algumas centenas de quilômetros. Daí, como o escudo térmico ele não é mais necessário, ele é ejetado para reduzir o peso da carga, e 10 segundos depois o módulo de pouso se separa do resto por meio de uma corda de 20 metros de comprimento. Logo depois disso aí, os airbags são inflados e a partir desse momento a antena UHF do módulo passa a ser usada para transmitir informações adicionais, já que até agora o pessoal estava se virando com aqueles tonzinhos lá, né, com os tal dos bip. Só que essa antena UHF ela não manda as informações direto para a Terra, ela usa uma sonda orbital chamada de Mars Global Surveyor, que nesse exato momento ela precisa estar passando exatamente sobre o local do pouso. Cara, olha que sinfonia louca que é fazer esses pousos lá em Marte. Só que essa sonda orbital, pessoal, obviamente ela não tem como frear e ficar parada aí em cima à disposição até tudo acabar, né? Não tem. Então, enquanto ela tá passando, eles vão usando, mas depois que ela passar, aí acabou a mamata. Então é por isso que, por via das dúvidas, o rover continua enviando aqueles tonzinhos, até porque esse lance de usar a sonda orbital, na época ela era meio que uma teoria, né? Ninguém sabia se realmente ia funcionar ou não. Mas enfim, quando o módulo chega a cerca de 2,5 km de altura, ele aciona o radar, que daí começa a medir a altitude com mais precisão para decidir o melhor momento de acionar os retrofoguetes, que fazem com que os 544 kg do conjunto fiquem pairando a 12 metros do chão, pouco antes da corda ser cortada. E depois que ela é cortada, né, pessoal, vem aquela clássica cena do módulo quicando alegremente pelo solo marciano. E aí, depois de parar totalmente, são rodadas diversas rotinas críticas que, se terminadas a tempo, vão permitir que as primeiras informações sejam enviadas para a Terra através da sonda orbital Mars Odyssey, que estaria passando por ali e ficaria disponível por cerca de 15 minutos. Vocês já pensaram que tenso lá pro pessoal na Terra, cara? Ainda mais sabendo que 4 semanas depois eles teriam que passar por tudo isso de novo com a Opportunity. E a única diferença era que cada um deles deveria pousar num dos lados de Marte, em regiões que aparentemente já tinham sido afetadas pela ação da água no passado. E uma coisa que eu não mencionei no caso da Pathfinder, mas a gente pode falar aqui, já que se trata da mesma tecnologia, é que os airbags de pousos eles eram feitos de várias camadas de um material chamado Vectran, que é quase 2 vezes mais resistentes que o Kevlar, e funciona melhor em temperaturas baixas, o que é bastante desejável em Marte, já que a temperatura por lá varia entre agradáveis 22 graus no verão até menos 125 graus no inverno. Cara, eu queria saber quanto é que ganha a pessoa que fica inventando esses nomes para esses materiais novos. Querem ver outro material com um nome exótico, né, digno de uma série de ficção
ficção científica, Xylon. Na real parece nome de jogo de Master System, mas esse era o nome do material do qual era feito a corda, né, onde estava pendurado lá o módulo de pouso, que é um material muito interessante que tem cerca de 60% mais resistência à tensão do que o Kevlar. E esse aí basicamente foi o procedimento mirabuloso para o pouso de cada um dos 2 módulos de pouso que estavam ali transportando os roverzinhos até a superfície de Marte. Mas falando agora sobre os rovers, então, como a gente já falou, eles eram exatamente iguais, mas significativamente maiores que o Sojourner, como é possível ver aí nessa foto. Cada um deles media cerca de 2,3 metros de comprimento e pesavam 180 quilos. Além disso aí, eles eram capazes de se deslocar a uma velocidade máxima de 5 centímetros por segundo, o que permitia que eles rodassem até 140 metros por hora. E eu sei que pode parecer um pouco lento, mas se você se lembrar no vídeo anterior, eu comentei que o Sojourner se deslocava a 24 metros por segundo, ou seja, quase 6 vezes mais lento. Na prática, no entanto, os 2 heróis desse vídeo eles não chegavam a usufruir de toda essa velocidade estonteante, né? Como o software de prevenção de riscos parava eles a cada 10 segundos para observar o local que eles estavam, a velocidade média era só metade disso aí na prática, né? Ou seja, lento para os padrões terrestres, mas ainda assim verdadeiras Ferraris para rovers marcianos. E já que a gente está fazendo comparações, então vamos comparar mais um pouquinho, pessoal. Enquanto os painéis solares da Sojourner geravam 15 watts de potência, os da nova dupla geravam cerca de 700 watts-hora por dia marciano. Além disso, pessoal, eles utilizavam baterias de íons de lítio para armazenar energia e poder continuar funcionando quando o sol não estivesse disponível. Já com relação ao hardware, eles utilizavam uma CPU RAID 6000 da IBM com arquitetura RISC rodando a incríveis 20 MHz, além de contar com 128 MB de RAM e uma memória flash de 256 MB. E uma curiosidade sobre essa missão é que logo depois do pouso das cápsulas em Marte, a NASA passou por alguns perrengues ali meio complicados. Isso porque a primeira coisa que eles fizeram foi tratar de perder contato com a Spirit, e por 10 dias ninguém dormiu por lá. Primeiro eles pensaram que se tratava de interferência eletromagnética, depois começaram a achar que era um problema na memória do rover, mas por fim eles conseguiram encontrar o problema e tiveram que formatar a memória flash do rover e aplicar uma correçãozinha de software. Cara, imagina a situação, eu às vezes tenho medo de formatar o meu computador e não conseguir reinstalar todos os drivers do Windows. Imagina fazer isso aí num computador que está em Marte e custou 820 milhões de dólares. Mas felizmente deu tudo certo, pessoal, e por via das dúvidas eles já aplicaram também aquele patchzinho lá na Opportunity também. E uma coisa bastante comum em qualquer tipo de experiência, sobretudo em missões interplanetárias, é a necessidade de aprender com os erros. E se nas missões anteriores os rovers dependiam do módulo de pouso para se comunicar com a Terra, o que limitava bastante ali a movimentação deles, né? Eles não podiam ultrapassar uma certa circunferência ali ao redor do módulo de pouso, os rovers Opportunity e Spirit podiam usar alguma sonda orbital que estivesse passando ou até mesmo se comunicar diretamente com a Terra caso fosse necessário. E isso permitia que os veículos se deslocassem livremente sem limite de distância como nas missões anteriores, e também permitia que os dados fossem transmitidos mais rapidamente, sobretudo ao utilizar sondas orbitais, já que a distância entre elas era muito menor e as potentes antenas delas se comunicavam com a Terra de forma muito mais rápida. E a única desvantagem de não ter um módulo de pouso bem equipado e comunicativo é que não dava para tirar aquelas fotos tão legais dos rovers, muito embora eles fossem perfeitamente capazes de tirar lindas selfies como fizeram diversas vezes. Cada rover, aliás, ele era equipado com diversos sensores, como espectrômetros e microscópios, além de 9 câmeras que produziam imagens de 1024 por 1024 pixels. Infelizmente, em 1º de maio de 2009, a Spirit ficou presa ao passar por cima de uma área com areia fofa, ela literalmente atolou. E depois de 9 meses de tentativas frustradas de desatolar ela, a NASA resolveu transformar ela numa plataforma de pesquisa estacionária, permitindo que ela fizesse experimentos que um veículo não seria capaz de fazer em movimento, como detectar oscilações na rotação do planeta, entre outras ideias que certamente salvaram o emprego de muita gente lá dentro. E ao longo de suas vidas, ambos os veículos enviaram muitas informações e imagens do planeta vermelho, até porque ambas superaram bastante as suas expectativas de vida e tiveram suas missões estendidas diversas vezes. A última comunicação bem-sucedida da Spirit ocorreu em 22 de março de 2010. Já a Opportunity continuou tocando o terror por lá até 10 de junho de 2018, quando uma tempestade de poeira gigantesca cobriu os painéis solares dela, mas não sem antes desenhar um pênis no chão de Marte e enviar uma foto orgulhosa da sua obra pra gente apreciar aqui na Terra. Mas toda história bonita sempre tem que ter um final, né, pessoal? Então, em 13 de fevereiro de 2019, a NASA fez um comunicado oficial à imprensa, informando que tinha desistido de retomar contato com o Opportunity e também que a missão Mars Exploration Rover tinha chegado ao fim após 16 anos.
Se existe uma coisa que talvez nunca chegue a ser um consenso, é a velha discussão sobre quem inventou o avião. De um lado tem os norte-americanos irmãos Wright, do outro lado o nosso brasileiro Santos Dumont. Só que hoje eu não vou entrar nessa discussão aqui porque, independente aí do resultado, infelizmente Santos Dumont não faz parte dessa história. Tá beleza, pessoal? Sem chororô, então vamos lá. 17 de dezembro de 1903. Foi nessa data que o Flyer One dos irmãos Wright voou pela primeira vez aqui na Terra. E apesar de por si só isso já ter sido um feito e tanto, essa não foi a última vez que ele participou de eventos igualmente épicos. Em 20 de julho de 1969, a missão Apollo 11 fez a proeza de pousar na Lua pela primeira vez. E a bordo da missão Apollo 11 haviam 5 chamados PPKs, pequenas sacolas com itens pessoais ou então de grande importância, um para cada um dos 3 astronautas e 2 eram da missão em si. E adivinha então o que tinha na sacolinha que o Neil Armstrong levou a bordo do módulo Eagle? Pois é, pessoal, uma peça de madeira da hélice esquerda do Flyer One e também um pedacinho do tecido que cobre a asa dele. Convicções à parte, pessoal, não tem como dizer que não é uma coisa muito foda. Só que as aventuras do Flyer One não pararam por aí. Isso porque hoje de manhã o helicóptero Ingenuity, que chegou a Marte preso na parte inferior do rover Perseverance, fez o seu primeiro voo. E aí é claro que não tem como deixar de reparar na forte analogia com o fato de 1903, já que foi a primeira vez que uma aeronave motorizada feita pelo homem voou em outro planeta. E aí, para melhorar as coisas, imaginem, né, pessoal, o que tinha a bordo desse helicópterozinho? Pois é, de novo, mais um pedacinho do tecido da asa do Flyer One. Mas enfim, pessoal, vamos aos fatos desse vídeo. O Ingenuity, que ao contrário do que muita gente acredita não significa ingenuidade, sim engenhosidade, é um mini helicóptero ou drone, se vocês preferirem, com pouco mais de meio metro de altura e que pesa cerca de 1.800 gramas. Ele chegou em Marte em 18 de fevereiro desse ano com o rover Perseverance, que tem por objetivo explorar a astrobiologia do planeta, mas a tarefa do Ingenuity é um pouco diferente: provar que é possível fazer voos motorizados em outros planetas. Ah, Rafael, só isso? Um negócio caro desse só pra isso? Bom, pessoal, talvez ele até possa ter algumas outras coisinhas ali pra fazer, mas basicamente era isso aí mesmo. Inclusive, pra quem quiser saber mais sobre o Ingenuity, tem aqui já no canal um vídeo falando só sobre ele, com uma série de curiosidades e explicando também como é que um helicóptero é capaz de voar em um planeta que tem uma atmosfera tão pouco densa como é o caso de Marte. Quem quiser entender é só clicar nesse cardzinho que tá aparecendo aqui ou então lá no final do vídeo. E pra quem assiste aí pela Smart TV, eu também vou deixar aqui embaixo na descrição um linkzinho. Mas voltando pro assunto, depois de pousar em Marte, o Ingenuity ele teve que passar por diversas fases de testes, já que ninguém sabia muito bem como que ele ia reagir na prática às baixas temperaturas e à poeira marciana. E como ele é alimentado por baterias, ele também teve que provar que ia ser capaz de recarregar elas usando seus pequenos painéis solares. E aí, então, né, depois de passar por todos os testes, depois de carregar as baterias dele, o voo estava inicialmente programado para acontecer no dia 9 de abril, mas precisou ser adiado por uma falha técnica durante os testes de alta rotação do motor lá. Os cientistas eles estavam recebendo alguns dados contraditórios. Talvez tenha algo a ver com essas hélices de cima aí estarem girando pro lado errado, não sei se vocês perceberam. Aí eles tiveram que abortar tudo, fizeram um monte de teste lá, mas depois de uma análise criteriosa que acabou obrigando os engenheiros do laboratório de propulsão a jato da NASA a fazerem uma atualização de software remota, tudo parecia ok, então o novo voo foi marcado para hoje. E vocês pensam o seguinte, né, pessoal? Às vezes a gente vai atualizar o nosso drone, ou então atualizar até o celular e dar pauta, imagina atualizar o helicóptero que tá em Marte, cara. Isso aí é uma coisa que o cara tem que tirar o chapéu. Mas como eu tava dizendo, o teste acabou sendo transferido para hoje, e aí a transmissão ao vivo começou às 7h15 da manhã, isso no horário de Brasília. E aí, cerca de 40 minutos depois, os engenheiros da NASA começaram a receber os dados que confirmaram que o voo tinha sido bem sucedido. O voo ele foi filmado a partir do rover Perseverance, que registrou o helicóptero decolar, subir cerca de 3 metros de altura, pairar no ar por quase 40 segundos, tempo suficiente para ele bater uma foto e depois pousar novamente. Parece pouco, mas apesar de todos os cálculos e testes realizados na Terra, ninguém tinha muita certeza de que ele de fato ia conseguir decolar. Isso porque uma aeronave com hélices, obviamente, precisa de uma atmosfera para funcionar, e a de Marte ela é bem ralinha. Como eu falei, eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal, mas para quem tiver com preguiça de assistir, para resolver o problema aí da atmosfera, o motor do Ingenuity ele teve que ser ajustado para girar bem mais rápido que um helicóptero aqui na Terra. Isso aí é claro que consome muito mais energia, e é por esse motivo também que ele teve que ser construído o mais leve possível, o que vale também para a pequena bateria utilizada, o que explica o fato do voo ter sido tão curtinho. Mas isso aí é o de menos, né, pessoal? O que importa é que tudo saiu como esperado e agora
agora a NASA planeja realizar mais alguns voos nas próximas semanas. Como ele é movido a energia solar e os painéis dele não são muito grandes, ele precisa descansar de 4 a 5 dias entre cada voo. Espera-se que depois desse primeiro teste, que foi bem conservador, o próximo já seja um pouco mais ambicioso. Ele deve decolar e realizar um pequeno trajeto oval com deslocamento horizontal de cerca de 30 metros a partir do local onde ele se encontra agora. Se os testes forem bem sucedidos, a Agência Espacial Norte-Americana espera que o Ingenuity abra caminho para novas missões com aeronaves, não apenas em Marte, mas também em outros planetas e luas do Sistema Solar. Ninguém é obrigado a saber o que é o Ingenuity ou como ele foi parar em Marte, então a versão curta da história é a seguinte. Trata-se de um pequeno helicóptero de exploração que decolou a bordo da missão Mars 2020 e pousou em Marte no dia 18 de fevereiro de 2021, acoplado à parte de baixo do rover Perseverance. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. No dia 13 de abril do mesmo ano, após os procedimentos de pouso e testes necessários, ele foi depositado na superfície de Marte e no dia 19 de abril ele realizou o primeiro dos 5 voos inicialmente previstos, tornando-se a primeira aeronave de construção humana a voar em outro planeta. E um fato interessante para explodir a mente de vocês é que nesse momento, enquanto ele está lá fazendo diversos voos em Marte, ele está carregando a bordo um pequeno pedacinho do tecido da asa do Wright Flyer, que, como todos vocês sabem, foi a primeira aeronave bosta a voar aqui na Terra, em 1903. Ah, Rafael, que deselegante. Foda-se, cara, a gente é brasileiro e a gente sabe qual foi a primeira aeronave top a voar como se deve por aqui, né? Por esse motivo, o local onde o Ingenuity foi depositado foi batizado de Wright Brothers Field. Nada mais apropriado, já que, ora, vejam só, que plot twist. O Ingenuity, na verdade, não foi a primeira aeronave de construção humana a voar em outro planeta. Ele foi, sim, a primeira aeronave motorizada a fazer isso. Mas a primeira, de fato, foi uma sonda da missão soviética Vega 1, que entre os dias 11 e 13 de junho de 1985, percorreu 11.600 km sobre a superfície de Vênus, a uma altitude de 53,6 km, região que, aliás, possui uma temperatura e pressão muito semelhantes às da Terra, que seria um paraíso se não fossem as maravilhosas chuvas de ácido sulfúrico. Essas aí são só algumas das muitas curiosidades que envolvem esse tema, mas esse vídeo aqui não é sobre isso, é para contar para vocês como é que o Ingenuity está saindo depois de mais de um ano voando em Marte. Sim, pessoal, ele continua voando por lá, isso porque em setembro de 2021, após 12 voos, o pessoal lá da NASA decidiu estender indefinidamente a missão dele, ou seja, enquanto ele estiver voando, ele vai voar. Isso que vocês estão vendo é o diário de bordo do piloto-chefe do Ingenuity, onde são registrados todos os voos realizados por ele na superfície de Marte. E a propósito, ele tem muito mais páginas do que inicialmente se imaginava, conforme a gente vai ver a seguir. Como já falamos em outros vídeos, o objetivo primário do Ingenuity era validar a possibilidade de utilizar um veículo voador na fina atmosfera de Marte. É que apesar da gravidade lá em Marte ser de apenas 3,7 metros por segundo ao quadrado, que dá cerca de 38% da gravidade aqui da Terra, e isso teoricamente ajudaria no voo, o grande problema era a densidade, extremamente rarefeita e compatível com a densidade da gravidade aqui da Terra a 35 km de altura. Eu não vou explicar nesse vídeo aqui as diferenças do Ingenuity para um helicóptero feito para voar aqui na Terra, já que já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, e inclusive também tá aqui embaixo na playlist, então é só continuar assistindo. E de fato o Ingenuity ele tem algumas diferenças bem interessantes em relação a outros helicópteros feitos para voar aqui na Terra, mas como isso nunca tinha sido feito, ninguém sabia se elas seriam suficientes para que ele voasse lá em Marte. E a resposta a essa pergunta veio logo no primeiro teste. Ele decolou e pairou no ar por 40 segundos a uma altura de 3 metros. Pode parecer pouco, mas foi um feito e tanto, e de brinde ainda tirou uma bela foto do rover Perseverance. E aí, após 3 voos bem sucedidos, onde velocidade, altitude e deslocamento horizontal foram aos poucos sendo incrementados, a missão do Ingenuity passou de demonstração de tecnologia para demonstração operacional, o que basicamente significa que ele passou a ter alguma utilidade de fato na missão. E isso aconteceu por 2 motivos. Primeiro, que ele já tinha mostrado que o conceito funcionava, inclusive tinha superado as expectativas. E segundo, que ele não foi para lá
lá sozinho, né, pessoal? Ele foi lá na companhia do rover Perseverance, que daí tinha uma missão bem mais ampla de buscar sinais de vida ancestral em Marte, ou seja, vida que talvez não existisse mais, mas que em algum momento do passado, né, poderia ter existido. Só que ele estava perdendo muito tempo acompanhando os voos do Ingenuity. E aí o pessoal lá da NASA, né, decidiu virar a chave e a partir desse momento o Perseverance ia largar o Ingenuity de mão e o Ingenuity é que ia passar a ajudar o Perseverance na missão dele. E por esse motivo, então, no quarto voo realizado em 30 de abril de 2021, o Ingenuity assumiu a sua função de batedor do Perseverance e também se tornou a primeira espaçonave interplanetária cujo som foi gravado por outra espaçonave interplanetária, no caso o Perseverance. Acompanhem aí. E aí, aos poucos, as proezas elas foram aumentando, e já no quinto voo foi a primeira vez que ele pousou num lugar diferente do ponto de decolagem, a 129 metros do local original. Vale lembrar que ele não pode se distanciar muito do rover, já que não é capaz de se comunicar direto com as sondas em órbita de Marte, dependendo totalmente dele para se comunicar. E nesse momento aqui, de acordo com a programação inicial da NASA, ele já deveria ter se aposentado, já que eram previstos apenas 5 voos, mas como você já sabe, ele não parou e foi pro 6º voo, onde veio o primeiro cagaço, quando ele começou a fazer movimentos inesperados e quase foi pro beleléu. Eu falei em detalhes sobre esse ocorrido nesse vídeo aqui, mas caso vocês estejam curiosos, sim, ele conseguiu pousar sem maiores problemas. Após identificarem que o problema tinha relação com a câmera colorida do helicóptero, que demandou uma atualização de firmware, ela não foi utilizada nos 2 voos seguintes. Já o 9º voo foi bastante interessante e vale a pena ser comentado, já que além de ser o mais longo de todos, percorrendo 625 metros durante 2 minutos e 46 segundos, foi também o primeiro voo com valor realmente científico, uma vez que ele sobrevoou uma região acidentada que o Perseverance jamais teria condições de percorrer por terra, demonstrando assim o valor de veículos aéreos nesse tipo de missão. E isso, pessoal, pode parecer uma coisa bem simples, só que não foi nada simples. Como vocês devem saber, o sistema de navegação do Ingenuity não utiliza GPS para se localizar, né? Até porque não tem GPS lá em Marte. Ao invés disso, ele utiliza uma série de sensores, como inclinômetros, acelerômetros, altímetros laser, além de uma câmera apontada para baixo que ajuda ele a cumprir ali as rotas que são demandadas para ele e também manter a própria altitude. E o problema, pessoal, é que como ele tinha sido idealizado para apenas 5 voos que seriam feitos numa região essencialmente plana, para reduzir a carga de processamento do sistema de navegação do Ingenuity, o algoritmo responsável pela interpretação das imagens de localização foi programado para ignorar variações no terreno, ou seja, ele não era capaz de identificar desníveis muito bruscos. Isso aí poderia então resultar em erros de interpretação que poderiam levar a comportamentos inesperados, como por exemplo desvio de rota ou então tentativa de pouso em lugares inadequados. Cabe lembrar que um sinal de rádio leva cerca de 5 a 20 minutos para ir aqui da Terra lá para Marte, e por esse motivo, depois que o Ingenuity decola, ele tá por conta tomando todas as decisões para concluir a missão com base nos seus sensores. Não dá tempo, por exemplo, de mandar um outro comando anulando ali aquele voo, né? Não, a gente desistiu, tem um erro. Ele vai em frente. Felizmente, depois de fazer diversas simulações aqui na Terra com base em imagens tiradas por sondas, eles conseguiram prever esses erros de interpretação, corrigir os movimentos e no final tudo acabou dando certo. No dia 24 de julho de 2021, ele realizou mais um voo, o 10º da carreira, onde ele quebrou nada menos do que 2 novos recordes. Um de altitude voando a 12 metros acima do solo e outro cumprindo com perfeição uma missão com 10 waypoints, percorrendo 240 metros, o que fez com que ele atingisse a sua primeira milha percorrida, o equivalente aí a cerca de 1,6 quilômetros. Foi durante esse mesmo voo que o Ingenuity foi capaz de fotografar esse UFO no céu. E aí, será que eles finalmente cumpriram a missão deles de encontrar vida em Marte, ou se tratava de algum defeito no equipamento ou alguma coisa meteorológica parecida?
Já os voos 11 e 12 foram só para reconhecimento, ele tirou várias fotos do percurso, claro, mas o objetivo deles era chegar a uma nova região chamada de Salt Saira e tirar fotos do local em ângulos diferentes para compor uma imagem 3D. Com base nesse material, a equipe do Perseverance foi capaz de obter diversas informações relevantes em seu trajeto até lá. Durante o 13º voo, novamente o Perseverance deu uma pausa nos seus afazeres para dar uma boa olhada no Ingenuity durante mais uma missão de reconhecimento. Com a câmera da esquerda do Master Kanze, ele fez um vídeo grande angular onde é possível ver o trajeto feito pelo Ingenuity, enquanto com a câmera da direita, ele observou o pouso e a decolagem de uma perspectiva bem mais próxima. Depois desse voo, foi necessário fazer uma pausa de 2 semanas em função do deslocamento de Marte, que ficou encoberto pelo Sol, claro, da perspectiva da gente que está aqui na Terra. Em função disso aí, foi necessário dar essa pausa, mas a boa notícia é que esse tipo de contratempo só acontece uma vez a cada 2 anos, então daí pra frente tá de boa. Logo que as atividades foram retomadas, no dia 24 de outubro, o Ingenuity realizou o seu 14º voo. Só que para isso foi necessária uma pequena, mas importante mudança na estratégia de voo do Ingenuity. A velocidade de rotação das hélices dele tiveram que ser aumentadas de 2.537 RPM para 2.700 RPM. Isso foi necessário devido a um pequeno aumento sazonal na temperatura lá da região onde eles estavam, o que fez com que o ar ficasse um pouco mais rarefeito e demandasse então uma velocidade de giro maior dos rotores do Ingenuity para que ele conseguisse decolar. Olha como é sensível essa engenharia, pessoal. No dia 6 de novembro de 2021, ocorreu o 15º voo, onde o Ingenuity iniciou uma sequência de diversos voos para retornar ao Wright Brothers Field. A partir de lá, ele e o rover Perseverance poderiam seguir para mais uma região da cratera Jezero, para estudar o que há alguns bilhões de anos foi o delta de um rio, que ao menos aqui na Terra, são excelentes lugares para preservar matéria orgânica, entre outros sinais indicativos de vida. E durante essa sequência de voos aí, foram vários os problemas que tiveram que ser resolvidos. Após concluir o 17º voo, por exemplo, o Ingenuity ele parou, simplesmente não se comunicou mais com o Perseverance, o que levou, inclusive, na época, vocês devem lembrar, a internet começou a falar que talvez ele tivesse sido hackeado. Isso porque a Apache Software Foundation havia tweetado no dia 4 de junho de 2021 que o Ingenuity utilizava entre seus softwares o programa utilitário Apache Log4j, que apresentava uma vulnerabilidade que poderia permitir que código malicioso fosse inserido e executado remotamente por pessoas não autorizadas. Pouco tempo depois, a NASA se pronunciou informando que felizmente a informação não procedia e que o Ingenuity não utilizava tal software. O que aconteceu de fato foi que o local do pouso ficava atrás de um pequeno morro, o que fez com que os sinais de rádio deixassem de ser recebidos. Lição aprendida, cueca trocada, a hora de seguir o baile. No dia 25 de fevereiro de 2022, ou seja, 6 voos e 111 dias após o início da viagem de volta dos dois veículos, eles finalmente chegaram ao ponto de decolagem e começaram sua nova jornada rumo ao delta do rio da cratera Jezero. O 21º foi o primeiro de uma série de voos previstos para essa viagem, onde o Ingenuity iria se manter à frente do Perseverance, fazendo o trabalhinho de batedor dele ali e ajudando a equipe do Perseverance a encontrar pontos de interesse e também definir quais as melhores rotas. No dia 8 de abril, durante o 25º voo, 2 novos recordes foram batidos, distância e velocidade. Foram 704 metros percorridos a uma velocidade de 19,8 km por hora. Mas legal mesmo foi o voo 26, ocorrido em 19 de abril de 2022, quando o Ingenuity foi capaz de tirar essa foto incrível mostrando os restos do backshell e do paraquedas supersônico utilizados pelo Perseverance durante o pouso. Essa não foi a primeira vez que eles tinham sido fotografados, o próprio rover já tinha visto eles há um tempo atrás, só que de uma perspectiva bem mais distante com menos detalhes, ao contrário das novas imagens muito mais detalhadas que permitirão que os cientistas avaliem com precisão sem precedentes como esses componentes se comportaram durante o pouso e se existe algo a ser revisto para as próximas missões. Enquanto isso, o Ingenuity seguiu em frente rumo a um dos episódios mais dramáticos da sua jornada. Projetado inicialmente para fazer apenas alguns voos de testes, o Ingenuity sempre dependeu das baterias e do sistema de recarga solar para acionar os aquecedores dele à noite e manter os componentes internos em uma temperatura aceitável. Mas com a chegada do inverno as coisas se tornaram bem mais difíceis. Após os voos 27 e 28 na sua viagem rumo ao delta do rio, mais precisamente no dia 3 de maio de 2022, as comunicações do Ingenuity com Perseverance mais uma vez cessaram. Era o começo de um problema que se intensificaria nas semanas seguintes.
Devido à poeira acumulada nos painéis solares, a capacidade do Ingenuity recarregar suas baterias de íons de lítio caiu drasticamente, fazendo com que o FPGA, sigla para Field Programmable Gate Array, fosse desligado assim que a bateria atingiu um nível extremamente crítico. O FPGA, para quem não conhece, é uma espécie de computador central que comanda o acionamento e o desligamento de vários sistemas do helicóptero com o propósito de otimizar o consumo de energia. E entre esses sistemas estão o sistema de aquecimento e também o relógio, que precisa estar sincronizado com o do rover para que ambos possam se comunicar nos horários estabelecidos. Mas após o desligamento do FPGA, o relógio interno do Ingenuity ele foi resetado, então basicamente ele não sabia mais que horas eram e tentava se comunicar com o rover em momentos que ele não estava escutando, e isso levou os engenheiros do JPL a tomarem uma decisão bastante significativa. No dia 5 de maio de 2022, eles enviaram comandos para que o rover Perseverance cessasse todas as suas atividades e passasse o dia inteiro apenas com o sistema de comunicação ativo, aguardando por algum sinal do Ingenuity. E isso evidenciou a gigantesca mudança de status pela qual o helicóptero havia passado. Basta mencionar que no início da missão, alguns líderes da equipe do rover sequer aceitavam o risco adicional de levar o Ingenuity junto. E agora, toda a missão a Marte tinha sido suspensa quase 13 meses depois do primeiro e despretensioso voo do Ingenuity, só pela esperança de conseguir salvar ele. Felizmente, após cerca de 24 horas, ele voltou a fazer contato. Segundo a telemetria, seus componentes estavam todos 100% e a bateria estava ali com cerca de 43% de carga, indicando que os painéis solares estavam fazendo seu trabalho, embora de forma bem mais lenta por causa da poeira. Foi um bom recomeço, mas longe de trazer tranquilidade para o pessoal do JPL. Isso porque, devido à diminuição da quantidade de luz solar disponível, ao aumento da densidade da poeira no ar e à queda das temperaturas em Marte, a energia necessária para manter os componentes do Ingenuity funcionando e, sobretudo, aquecidos à noite, superou a capacidade de recarga dos painéis solares. Olha que dramático, e fica ainda mais dramático. Isso porque as imagens e os logs de voo dos últimos 8 voos do Ingenuity ainda estavam a bordo dele, e aí obviamente, como eles não sabiam se o Ingenuity poderia fazer novos voos, mas tinham aquelas imagens ali que eles queriam, a comunicação entre o rover e o helicóptero passou a ser a maior prioridade. E para fazer isso, eles tiveram que tomar uma decisão extrema: manter os componentes internos do Ingenuity a temperatura ambiente, mesmo à noite, no inverno marciano. Isso permitiria que ele recarregasse as suas baterias, mas não sem expor seus componentes internos a temperaturas de até menos 80 graus, muito abaixo daquelas para as quais ele tinha sido projetado, e simplesmente não tinha como prever por quanto tempo ele ia suportar isso. Outro problema decorrente dessa decisão deles foi que, como toda noite o Ingenuity está sendo desligado, o relógio dele também está sendo reiniciado e eles nunca sabem em qual horário que ele vai tentar fazer a comunicação com o rover. Para resolver isso aí, eles tiveram que criar um procedimento matinal, onde durante algum tempo, onde seria mais provável essa comunicação aí do helicóptero, o rover passava um tempinho ali, escutando, aguardando pela comunicação, que depois de estabelecida, daí sim eles poderiam continuar ali com as atividades normais. Por enquanto, as estratégias dos engenheiros da NASA parecem estar funcionando, já que no dia 20 de junho de 2022, foi realizado com sucesso o 29º voo, o primeiro em pleno inverno marciano, demonstrando a resiliência do pequeno helicóptero, mas não sem sequelas. Durante testes realizados antes desse voo, foi constatado que um sensor chamado inclinômetro havia parado de funcionar. Felizmente, e por mais surreal que possa parecer, a NASA já tinha uma solução na manga para contornar o problema. Basicamente, eles iriam utilizar informações de outros sensores que ainda estavam funcionando bem para obter as informações que originalmente eram fornecidas por esse componente defeituoso. Graças a isso, ele foi capaz de decolar novamente e percorrer mais 179 metros, se posicionando em um local mais próximo do Perseverance. Ainda é cedo para dizer se ele irá sobreviver ao inverno marciano, mas caso isso ocorra, é possível que entre setembro e outubro de 2022 ele já possa voltar a manter seus sistemas aquecidos durante a noite e dessa forma retomar sua rotina como batedor do Perseverance em sua missão na cratera Jezero e talvez com um pouco de sorte ajude ele a encontrar os tão esperados sinais de vida que em outros tempos podem ter existido em Marte. Tá, beleza, gurizada? Esse foi o vídeo de hoje, ainda meio que em caráter improvisado, mas por hoje era isso. Novamente, obrigado a todos que assistiram até aqui. Se curtiram, não se esqueçam de deixar aquele likezinho no vídeo, é a forma mais fácil que vocês têm de ajudar o drone modelismo. Feito, pessoal, era isso aí então, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!
E agora que esse vídeo acabou, é hora de conferir a sua inscrição aqui no canal, pois fazendo isso você está dando o primeiro passo em sua jornada rumo ao conhecimento e para deixar de ser um droneiro abobado. Mas se tu já comprou teu drone e precisa homologar e registrar ele, nós oferecemos esses serviços e além da tradicional agilidade, você também recebe etiquetas plastificadas de registro e identificação na ANAC e etiquetas de homologação na Anatel, além de certificado de registro de homologação, tudo plastificado e você recebe pelos correios na tranquilidade do seu lar. É só clicar no link que também está aqui embaixo na descrição. E se tornando um membro por apenas R$ 7,99 ao mês, você ganha acesso ao Drone Modelab, nosso grupo de convívio no WhatsApp, onde trocamos ideias diariamente e conforme o sábado vai chegando, vai sendo inundado por imagens obscenas como essas aí, afinal, ninguém é de ferro. E antes de gastar milhares de reais em um drone que talvez não seja o modelo ideal para você, saiba que você pode agendar um bate-papo de 1 hora comigo para tirar suas dúvidas através desse e-mail que está aparecendo aí. Mas atenção, essa é uma consultoria de baixo custo criada exclusivamente para ajudar pessoas como você a escolher um drone de filmagem FPV ou apenas para uso recreativo, e não para serviços especializados como mapeamento, aerolevantamento ou agricultura. Para esses assuntos, tenho certeza que existem consultorias especializadas e provavelmente bem mais caras. Fora isso, você encontra todas as camisetas que eu uso nos vídeos na loja Drone Mood Brasil, assim como moletons, bonés e também alguns acessórios, como xícaras, bolsas e, é claro, aquele avental para manter a paz e a ordem durante os churrascos de fim de semana. O link é esse que está aparecendo aí e sim, ainda é Drone Modelismo, já que eu ainda não consegui atualizar o site e a loja para o novo nome do canal, que como vocês sabem é Drone Mood Brasil. Por isso era hoje e muito obrigado.